Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Pois é, começando mais um programa aqui, Mulher em Questão, pela 66 Brasil FM. Prazer ter você conosco a partir de agora, aqui pela live da fanpage. E você já sabe que pode curtir, comentar, compartilhar e participar conosco do assunto de hoje, que é cultura, entretenimento, levando sempre informação, qualidade de vida, falando de assuntos que nos interessam, pelo menos a grande maioria, tentando levar conteúdo. E é claro, a gente conta com a sua participação, até porque precisamos, né, da sua participação, tá certo? Quero agradecer desde sempre já meu amigo Luiz Isidoro. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Aqui na produção, Milton Júnior, bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes da 66 Brasil FM. Bom dia, Luiz Isidoro. Tudo jóia? Dormiu bem à noite? Legal. Bem. Esse aqui não precisa puxar, né? Não, acho que não. Pelo visto, não. Tá legal. Não, tá ótimo. Então, deixa aí. Galera, é o seguinte, vocês podem acompanhar a gente aí pela 66 Brasil FM, pela fanpage. Podem acompanhar a gente também pelo aplicativo 66 Brasil FM. E, claro, podem acompanhar também, a gente está nos 96,7, é isso? Confirma para mim, é isso? Fase de testes. Fase operacional, é isso? Experimental, né? Tá certo. E você, internauta, manda sua mensagem para cá, participa com a gente, interage com a gente, né, Priscila? Isso mesmo. Luiz, qual o telefone para quem quiser ligar também, conversar conosco? 4367. 32234367. Se você estiver fora da Grande São Paulo, coloca 11 aí, tá certo? Muito bem. Olha só, gente, hoje estamos tendo aqui a alegria de recebê-la, que já esteve conosco lá também na TV Web do Jornal ABC Repórter, porque nós estamos lá de segunda a sexta. Você pode acompanhar também pela fanpage Jornal ABC Repórter, programa Mulher em Questão. E a Yosha Velarella, que é atriz, cantora, preparadora vocal e diretora do SATED, e vai conversar conosco hoje. Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia! Que bom estar aqui de novo no programa, fico feliz de estar sendo recebida sempre tão bem. E vamos lá, quem tiver alguma pergunta pode mandar, estamos aí. É isso aí, muito obrigada. Eu estou recebendo também, gente, minha irmã amada aqui no meio, que eu estou vindo de lá para cá, tá? Graciele Cardoso, ela que é diretora do Grupo Papelão, você pode encontrar, inclusive, @Grupo Papelão no Instagram. E muito bom dia, minha irmã querida. Bom dia, minha irmã, bom dia aqui aos meus companheiros que vamos falar de muita arte hoje. Muito bom dia, faça a sua pergunta, interaja aqui com a gente. É isso aí, gente, também, olha, ele que é do SATED, e nós vamos conversar, inclusive, falando dessa nova lei aí que parece que estão querendo tirar o DRT dos artistas e tal. Então, a polêmica hoje vai ser grande, né? Jairo Matos, seja bem-vindo. Jairo Maciel. Pois é, Jairo Maciel. Jairo Matos é um grande amigo meu. É verdade. Jairo Maciel, seja muito bem-vindo. Você que também é diretor, ator, escritor, o que mais? E que mais? Tudo, né? No fim a gente faz tudo, não é? Como artista a gente é, né, polivalente. Polivalente, é verdade. Eu dirijo, eu escrevo, atuo, enfim. E se tiver que fazer luz, se tiver que fazer som, faço tudo no teatro. Você vai lá, dá primeiro pontapé, cobra escanteio, bate pênalti, cabeceia. No teatro a gente precisa ser polivalente. A gente precisa ser centroavante, precisa ser goleiro, precisa ser meia esquerda, meia direita. E sabe o que me deixa mais assim indignada? É quando alguém pergunta assim, você só faz teatro, você não faz outra coisa. As pessoas perguntam assim, você só faz isso? Eu falo, 20 horas por dia eu faço teatro e 4 horas para dormir. Na verdade, a pergunta assim, né? Você faz teatro, você trabalha com o quê? Né? Isso aconteceu quando eu fui tirar a segunda via da minha identidade no Poupa Tempo. Aí a menina perguntou, sua profissão? Falei, ator e diretor. Você tem outra profissão? Eu falei, ator e diretor. Mas não tem outra? Eu falei, não, já é demais essas duas. Isso também acontece com vocês? Nossa!
Tô cansada de falar, olha, eu sou atriz. Me perguntam, né? Qual a sua profissão? Eu falo, eu sou atriz, cantora e preparadora vocal. Ah, legal, mas no que você se formou? É um desaforo tão grande, Aí eu não? falo, eu me formei em atuação e preparação vocal. É isso. Pois é. E o que mais? Olha, são tantas coisas para falar dessa profissão, não é? Porque a gente tenta fazer arte com o pouco, né? E ainda Sim. tem mais essa, né? Há uma discriminação, é uma questão cultural no país, né? Até 78, com a regulamentação da lei do ator, né? A 6533, que regulamenta a lei do ator, nós tínhamos, inclusive, eu trouxe aqui para mostrar, que é a carteirinha de prostituta, né? Que todos nós artistas tínhamos que ir na Polícia Federal pegar esse registro. Então, nós, os artistas, assim como as prostitutas, tinham que ter a mesma carteirinha. Então, a brincadeira, ao longo das décadas, era que a nossa profissão era a mesma das prostitutas. Tudo bem que a nossa profissão é milenar, assim como a profissão de prostituta, não desmerecendo nenhuma delas, né? É uma profissão louvável delas, necessidade de vida, mas era a mesma carteira. E, durante 30 anos, a gente brigou pela regulamentação da lei do ator, e em 78 a gente conseguiu a 6533, né, de 78, e, desgraçadamente, não sei porquê, né, a DPF está querendo agora, que é uma lei de 99, de 3 de dezembro de 99, que ela pode mexer na Constituição. Em leis, quando você acha que não está legal, você pode ir lá e mexer na Constituição, em algum artigo, alguma outra lei. E a dona Carmen achou que deveria mexer na do artista, né? Por quê? Da livre manifestação artística, partindo do pressuposto que todos nós somos artistas. E não é bem assim, né? Não é porque você toca um violão, não é porque você canta amadoristicamente, você canta no final de semana numa festinha da sua casa, que você pressupõe ser uma cantora profissional. Sim. Ou porque você toca um violão para os amigos no final de semana, tomando caipirinha, que você é profissional. Não. O registro é para garantir que você, né, exerça essa profissão com dignidade dentro dos preceitos da lei, para que você possa ter os seus impostos pagos, para que você possa recolher para o seu INSS, para a sua aposentadoria futura, porque uma pessoa que faz uma apresentação no final de semana no galpão de igreja, porque ele quer fazer para alegrar as crianças lá, maravilha ele fazer isso, né? Não quer dizer que ele é um ator regulamentado, porque ele sai dali, ele tem uma outra profissão, onde ele tem um registro na carteira, onde ele está embasado em todos os preceitos da lei. Então, a partir do momento que cai essa regulamentação, a gente fica totalmente desprotegido. Quer dizer, nós vamos ter que procurar uma outra profissão para ter um registro em carteira. É estranho ele isso. Vai virar realmente um hobby, né? Sim. Fazer arte Isso, vai realmente virar um hobby. Você vai ter que fazer alguma coisa, né? Alguma outra profissão e fazer arte no seu tempo livre. Porque você não vai receber dinheiro fazendo isso. Aliás, o que a gente ganha já é pouco, né? Vamos combinar? Porque eu vou dizer, olha, quando eu comecei a fazer dança cigana, nem faculdade não tinha, né? E por se tratar de uma dança que é passada de família, né, de geração em geração, então eu aprendi com a cultura cigana, as danças, os rituais, e depois eu fui fazer dança do ventre, que também não tinha, aí você vai aprender com os árabes, né, e etc e tal. Depois, mas muito depois, muitos anos depois mesmo, é que inventaram a faculdade de dança, né, de expressão corporal. Então, assim, nisso eu já tinha feito tudo que podia e devia, inclusive com dançarinos internacionais e tudo. E tive que prestar uma banca na época, eu lembro até que era a Ana Botafogo, a presidente da banca, com mais um monte, era uma tensão e uma pressão que só Jesus na causa. E eu achei que assim ia ser muito mais difícil para mim, e de fato foi, mas mais pelo lado psicológico, mas eu sempre fui topetuda, porque além de ser uma dança pouco conhecida, a gente percebia assim que parecia que só o que tinha valor, e ainda é assim, é quem dança balé, né? Sim. Quem dança balé é o bailarino. Por isso o balé, o famoso balé clássico, né? Por ser do clássico, né? Então, você só é uma bailarina, um dançarino, se você passou pela escola do balé clássico. Exatamente. Quer dizer, aí nega todas as outras culturas da dança, né? Exatamente. Dança de rua, hip hop, etc. Quer dizer, e a gente, aos poucos, a gente vai desmistificando isso, né? Reaproveitando
esses secretismos que existem na cultura, né? Isso é na dança, na música. A gente tem que aproveitar tudo que vai aparecendo de novo e ir acrescentando. Nunca tirar, e sim acrescentar. Assim é a cultura nossa, né? Por isso que as nossas culturas são milenárias. Uma cultura não se constrói do dia para a noite, né? Sim. Qualquer discussão, há um estudo antropológico, né? Qualquer discussão que a gente fizer sobre as relações humanas no planeta tem um porquê e está lá no nosso passado. E a dança é um dos primeiros rituais, né? A dança nasceu nos rituais dionisíacos, né? Na Grécia Antiga. Mas se a gente for um pouquinho mais radical e estudar um pouquinho mais, a gente vai ver que esses rituais dionisíacos com a dança, que é a primeira manifestação cênica, ela dista de 15 mil anos antes dos rituais de Osíris. Então, olha como a dança é antiga, né? Isso aqui dá para discorrer, dá para fazer uma dissertação de mestrado, um doutorado aqui só para discutir antropologicamente a dança. Né? E se nós formos falar também do teatro que nasceu lá atrás, se a gente for pegar os artistas antigos que faziam, né, as máscaras, né? Então, a coisa é muito mais antiga, gente. Isso tem um valor imensurável, né? Porque também é um erro dizer, o teatro nasceu na Grécia. Lê do engano. O teatro não nasceu na Grécia, né? O teatro, ele é também anterior. Se você for fazer um estudo antropológico, você vai ver que, né, no Oriente já existia teatro milhares e milhares de anos antes dos gregos, né? É que nós, ocidentais, a nossa história começa com a história dos gregos. A gente não conta antes dos gregos, né? Então a nossa história começa a partir dos gregos, então a gente fica contando tudo a partir do mundo grego, né? Quando você lê a Paideia é um livro de 1.400 páginas, né? O que ela fala? Todo o pensamento ocidental, né? Todo o pensamento ocidental se dá a partir do pensamento grego. Muito bem. Tem gente na linha, Milton Júnior? Tem gente na linha? Alô? Caiu? Que pena. Que pena. Assim, quando tocar, aí você já dá um toque para Beleza, entrar. fechou. Se a gente fica falando, aí às vezes a pessoa pensa que a gente não vai atender também. Vamos de novo. Tá bom? 3223-4367. Pode ligar, viu? É isso aí. Agora, uma outra coisa também que me aborrece um pouco é ver essa discriminação da cultura erudita com a cultura popular. Eu acho que um dos grandes mestres, acho que na literatura, quem conseguiu quebrar um pouco isso foi Ariano Suassuna. Sim. Né? E, por outro lado, também, se a gente for falar, Luiz Gonzaga, através da música, porque eu mesmo cheguei a ver Asa Branca, né? Ele cantando e sendo tocada com a orquestra sinfônica. Então, quer dizer, ele conseguiu assim juntar e mostrar que é possível, sim, a gente juntar o erudito e o popular. E um não é nem melhor e nem menos pior do que o outro, gente. São apenas culturas diferentes. A gente não pode descredenciar nada, né? Culturalmente, nós, sulistas, nós discriminamos os nordestinos. Sim. Nós, sulistas, do Sudeste, né? Mas quando a gente vai buscar a música, a dança, o folclore, a gente sempre está com o pezinho lá no Nordeste, porque há uma cultura vastíssima, né? Quando você fala do Luiz Gonzaga, quando você fala do Ariano Suassuna, Emílio Borba Filho, e isso a gente for pegar toda essa galera, né, que construíram uma dramaturgia para o teatro, que construíram uma música popular brasileira, né, que construíram um forró, enfim, quer dizer, a gente tem que respeitar as culturas. Se a gente for falar de cordel, então? Nossa, literatura de cordel, quer dizer, algo mais divino que literatura de cordel, né? Então, a gente tem que primeiro pensar na diversidade cultural. Que, aliás, né? gente, me arrepia, porque é considerado entre assim, uma das grandes, maiores obras do planeta. Inclusive estudado em outras faculdades fora do Brasil, a literatura de cordel. Então, assim, é coisas que a gente tem que aprender a respeitar, e mesmo não conhecendo, né, se a pessoa de repente não gosta, é problema de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a gente tem que respeitar. Um problema, são problemas culturais mesmo do Brasil, né? Tá na raiz nossa. Que a gente não valoriza o que é nosso. Por exemplo, dos quando você outros pega a Carolina Maria de Jesus com o seu romance, né? Quarto de Despejo, que é um diário do dia a dia da vida dela numa favela aqui perto onde é o Campo da Portuguesa hoje, que é a chamada favela Canidé.
Está em mais de 100 e poucos países traduzido. E no Brasil as pessoas desconhecem a literatura dessa mulher. Quer dizer, quando você pega um Paulo Freire, a pedagogia do oprimido é reverenciado nas escolas do Uruguai, do Chile, na Dinamarca, na Suécia. Quer dizer, uma educação toda pautada na pedagogia do oprimido do Paulo Freire, quando no Brasil ele é comunista, ele não pode ser colocado em sala de aula. Olha como nós somos pequenos culturalmente, como a elite brasileira ela é retrógrada e perversa. Muito. A elite brasileira é perversa e golpista, lógico, né? Então, ela tenta apagar tudo aquilo que coloca o popular no centro das atenções. Quando o povo começa a ser protagonista, quando o povo começa a ser sujeito da sua história, né? Então, não, o povo não pode ser sujeito da sua história, ele tem que ser objeto da história, né? Porque o sujeito tem que ser essa elite. E em São Paulo tem muito disso, né? Esse preconceito contra o nordestino em São Paulo. Eles esquecem que quem construiu essa cidade foram os nordestinos. Né? E olha quem está falando, eu sou do Sul, sou de Santa Catarina. Mas eu sinto esse preconceito arraigado no dia a dia das pessoas, né? Daí o golpe, por ter uma mulher no poder também, né? E aí a gente vai começar a discutir a questão da mulher, a questão do negro, a questão do mundo LGBT, a gente vai começar a discutir tudo isso aí, o quão nós somos preconceituosos, como a nossa elite, ela é perversa, retrógrada e nefasta. Nefasta. Adorei essa palavra. Também. Nefasta. Sim. Tá bom? E é nefasta mesmo, é nefasta. E é ordinária. Gente, poderia ficar aqui. Deixa eu pegar um dicionário para achar mais alguns adjetivos. Pois é. E por falar em preconceito, né? Vocês que estão assim mais atuantes, eu já tenho alguns anos que eu acabei fazendo outras coisas. Vocês acreditam que cada dia está melhor ou está cada vez pior? Essa questão do preconceito com as mulheres. Porque eu lembro que eu ia fazer os testes e eu tinha sempre um teste do sofá para fazer. Me chamaram para fazer o cinema uma vez, me chamaram lá atrás, você tem que fazer um teste esse antes primeiro, e aí eu não fiz. Continua assim? Continua. Santa Maria, Mãe de Misericórdia. Continua assim. O preconceito é muito grande. Inclusive, outro dia eu estava dando entrevista, e aí o jornal... Eu até comentei com o Jairo, né? E aí o apresentador, né, falou para mim, então, mas é muito mais difícil dirigir mulheres ou homens? Porque as mulheres têm o problema da TPM, né? Então, quando uma entra, a outra sai. Então, deve ser uma coisa... Então, assim, ele nem me permitiu a resposta, ele já foi respondendo. Embora a minha resposta não era essa. Né? Então, assim, realmente há, assim, o preconceito e tem essa dificuldade. Ainda tem esse machismo que é ridículo, mas nós estamos na luta e eu não vou abrir o meu espaço. Não venham homens, porque eu não vou abrir meu espaço, tá? Nós precisamos de homem como o Jairo, essa literatura que a gente fica aqui, a gente fica ouvindo a palestra, porque é uma palestra, né? Não tem que ter essa disputa de gênero, né, gente? Exatamente. Feliz do mundo, feliz do planeta, do dia em que homens e mulheres puderem caminhar de mãos juntas. Igualdade de condições, né? Não tem que isso é melhor para o homem, isso é melhor para a mulher, não. O que é melhor para nós seres humanos, né? O dia que a gente descobrir que o que é bom para o homem é bom para a mulher, o que é bom para a mulher é bom para o homem, nós vamos ter uma outra sociedade muito mais fraterna, muito mais generosa, e vamos criar filhos sadios e, consequentemente, uma sociedade muito mais sadia, não tão homofóbica, tão misógina como está aí hoje, quando a gente vê um Bolsonaro falar o que ele fala dos povos quilombola, o que ele fala dos homossexuais, o que ele fala dos negros, o que ele fala das mulheres, e pensar que tem mulher que apoia Bolsonaro. Quando ele fala, você é feia, não merece nem ser estuprada, né? Quando um homem diz isso, o que você espera de um homem desse? Quando ele fala, tive 4 filhos, homens, e num deslize, gerei uma filha. Eu pergunto, essa filha, ela aceita ele como pai? Se eu fosse ela, eu riscava o meu nome do Bolsonaro, né? Porque o pai que fala isso de uma filha. E esse homem está na frente das pesquisas. Né? Na retirada de cenário do Lula,
foi uma retirada de cenário mesmo, com o propósito de ele não chegar à presidência da República. Imagina um homem que tem 9 dedos, né? Um metalúrgico, analfabeto, que quando abre a boca dá um discurso que merece uma tese de doutorado, né? Tal conhecimento de mundo que ele tem. Eles tiram ele do cenário político, né? Ele é um preso político no Brasil hoje. Ele é o único preso político no Brasil. Tiram ele e colocam hoje à frente da política um cara que está para ganhar as eleições, que é o Bolsonaro. Olha, Ou seja, né, chegamos ao fim da linha. Chegamos no fundo do poço. Né? Porque não sei se a gente está conseguindo perceber, mas primeiro está acontecendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. A gente não pode se esquecer que está acontecendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Você concordando ou não com a intervenção militar, ela está acontecendo e provavelmente tem muita gente morrendo. Além disso, uma vereadora foi assassinada. Marielle, presente. Né? Uma vereadora foi assassinada enquanto está tendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Depois, a ADPF 293 quer garantir que os artistas não tenham registro profissional e, com isso, calem a boquinha. Bom, eu não sei, eu só sei o seguinte, que o meu batalhei para ter, eu não vou abrir mão, apesar de não estar nos palcos, eu não abro mão de ter, até porque também depois a gente foi fazer Macunaíma, não foi fácil, hein? Não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, ó, e fora tudo que a gente faz por fora, né? Exatamente. Porque você tá fazendo teatro, aí você vai ver a palestra de não sei quem, vai fazer curso extra vocal não sei da onde, e tudo você paga muito caro. Quando você vai fazer uma especialização com um profissional de gabarito, um coach, tudo você paga. E o que me deixa também mais indignada é que quando a gente vai trabalhar, além de ter toda aquela papagaiada que muitas vezes a gente fica lá horas esperando com o cachorro quente para comer só e não mais nada, o cachê é R$50, é R$100 e a pessoa te trata igual um lixo e qualquer Isso coisa. quando não se nega a pagar o cachê teste, né? Exatamente. O sindicato tem que ir lá e exigir que eles paguem, porque todo dia do Reclame Aqui do SATED existem empresas, agências que vão fazer os testes e não querem pagar o cachê teste, e nós temos que ir lá e brigar com essa empresa. Quer dizer, continua até hoje, né, 2018, acontecendo esse desrespeito com a nossa categoria, né? E esse negócio do artista, né? Qualquer profissão exige essa... eu não gosto da palavra reciclagem. A gente é um constante aprendizado, né? Sim. Mas nós, artistas, é mais ainda, muito mais. Cada vez que você vai montar uma peça de teatro, você começa do zero. Você parte de uma intuição amorfa, você parte do nada. Então, você está sempre andando no escuro, né? Olha que a gente está sempre pisando num terreno muito lamacento. Então, sim, a arte é um campo minado, é um campo perigoso, e que ele exige uma experimentação, exige uma dedicação muito mais do que muitas outras profissões. Então, a gente nunca está pronto. A gente está se preparando sempre, sempre, sempre. Eu digo assim, eu vou morrer estudando, né? Eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, estou fazendo pós-doutorado. Eu falo, gente, eu não entendo nada. Eu tenho medo cada vez que eu faço uma peça. Eu falo, meu Deus do céu, e se não dá certo? É como se fosse a minha primeira peça de teatro. Eu já dirigi 115 peças de teatro e morro de medo de dirigir uma peça. Eu falo para os atores, coloca no relógio hoje, dia e horário. Está começando uma peça. Eu falo, pelo amor de Deus, não sei onde que vai dar isso. Eu vou para casa, eu tenho pesadelo, aquela preocupação. A gente nunca sabe. Né? A confeiteira, ela faz o bolo, ela tem a receita, ela sabe que vai dar certo aquele bolo. Montar uma peça de teatro, preparar uma partitura musical, a gente não sabe se vai dar certo. Aí você vai saber depois que aconteceu. É verdade. Então, olha como é um campo tênue, né? Esse nosso da arte. E quer acabar com tudo isso, achando que a gente não precisa disso, né? É um absurdo. Meus amores, a gente precisa ir para um comercial e a gente já volta. Então, por favor, não saia daí, tá bom? Até já.